Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas das minhas leituras do mês de dezembro. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e esse aqui é mais um vídeo de leituras, um desses vídeos que eu faço de leituras em conjunto. Não sei porque esses vídeos acabam tendo mais visualizações do que os vídeos solitários de resenha. Apesar que eu nunca faço resenha, né? Todos os meus vídeos aqui falando de livros são sempre as minhas impressões da leitura, onde eu não dou spoiler nenhum, onde eu não falo muito sobre a história do livro em si, mas sim do livro de uma maneira geral, do que eu achei da história e que caminho ela toma, sem entrar em muitos detalhes. Bom, mas então eu vou apresentar para vocês 3 livros que eu recebi do Grupo Editorial Record e que eu li agora no mês de dezembro. Eu queria já pedir um pouco de desculpa, porque assim, esses livros eu li então durante dezembro, veio os períodos aí de festas. Eu estou gravando o vídeo agora já na segunda semana de janeiro. Então, eu acabei lendo mais despretensioso, sem ir anotando, sem fazendo anotações. Então, minha cabeça também, eu acho que eu fiz uma limpeza no meu HD aqui interno. Então, agora que eu sentei para fazer o vídeo, eu falei, puxa, tinha coisa que eu não lembrava direito, aí tive que dar uma olhada no livro para poder falar para vocês. Então, desculpe aí se não fica algo muito profundo do nível que vocês mereçam, tá? Então, o primeiro que eu queria apresentar é o Diário do Conde D, ele na Guerra do Paraguai. Então, o comandante em chefe das tropas brasileiras em operação na República do Paraguai. Então, o livro ele tem um prefácio escrito pelo Ricardo Salles e depois um ensaio que chama Razões e Sentidos do Conde D na Guerra do Paraguai, e que é muito bom porque ele dá um apanhado da história, do momento histórico e que fez o Conde D ir assumir as tropas brasileiras no Paraguai. Desde que eclodiu a guerra, o Conde D queria ir para o Paraguai, e o Dom Pedro II e o Congresso ali do Império não queriam deixar ele ir, disputas políticas entre os partidos, ficava aquele negócio também assim, se o Brasil perder a guerra, isso vai pegar mal para a monarquia, né, tendo o representante dela no comando das forças. Então, quem foi para lá foi o Duque de Caxias, que foi quem praticamente resolveu a guerra, e o Conde D vai para lá quando a guerra já está praticamente ganha, e ele vai para caçar o Solano Lopes, atrás do ditador paraguaio. E aí sim, então começa o diário dele, onde a gente vai ver dia a dia ele falando de coisas realmente ali do dia a dia mesmo. Meu deslocamento para não sei aonde, recebi o fulano de tal, conversei com ele, problemas, o trem quebrou, não chegou as cartas, os problemas ali internos do exército, a burocracia do exército. Isso é legal, a gente vai tendo uma noção, né, desse dia a dia. Em alguns momentos acaba ficando um pouco repetitivo, um pouco cansativo. E isso vai do ano 1869, 1870, e aí que é onde eles conseguem matar o Solano Lopes, né? Então isso é tratado também aqui no diário. Ele morreu acho que no dia 1º de março de 1870, com uma lança, um soldado lá brasileiro que enfiou uma lança lá nele. Então a gente vai acompanhando, não tem grandes reflexões dele sobre a guerra. O que eu acho tem de interessante são essas questões políticas por trás e dos desdobramentos da guerra. Então o Brasil ele acabou indicando muito, tinha os voluntários da pátria, né, que foram lá para a guerra, onde o governo brasileiro tinha prometido alforriar quem era escravo, ou tinha prometido terras em cargo público para quem não era, né? E quando a guerra está vencida e esses voluntários da pátria vão retornar ao país, fica aquele dilema. O Conde D queria mandar eles todos de volta num mesmo momento, e o governo ficar querendo diluir essas vindas dessas pessoas, porque eles acabam sendo indesejados por aqui, gente perigosa que está chegando aqui armada, convivendo com argentinos e uruguaios que já viviam em república. Então eles chegam aqui com ideias republicanas, armados, com soldos atrasados, sem ter as promessas que lhe foram feitas cumpridas. Então fica esse medo disso
a começar a trazer problemas, questionamentos à monarquia, pôr em prática ideias republicanas, então fica esse jogo aí por trás. Então é muito legal, eu não vou me estender muito, porque eu tenho mais 2 livros para falar, mas fica aqui a dica dos Diários do Conde D na Segunda Guerra, os Diários do Conde D na Guerra do Paraguai. Os outros 2 que eu li são 2 livros do Albert Camus, né? Então eu tenho A Peste do Camus, que é um dos meus livros preferidos da vida, né? Eu preciso até reler, quero ver se eu releio ele logo. Eu li dele também já O Mito de Sísifo, que é um ensaio mesmo, bem filosófico, onde ele trata muito da questão do suicídio. E agora eu li, então, esse aqui. Fazia tempo que eu não lia coisa do Camus. Aí eu li esse Diário de Viagem, onde também é um diário, como no estilo do Conde D, também é um diário dele, onde ele vai contando o dia a dia, o que se passa com ele, em 2 viagens. Uma aos Estados Unidos e outra à América do Sul, e grande parte aqui pelo Brasil. Então eu até anotei assim alguns, não é um livro assim também de grandes reflexões, mas é legal para a gente ver questões de época, questões do olhar estrangeiro aqui do Brasil, principalmente o que interessa mais, como esse olhar estrangeiro desse cara, desse pensador francês, ele aqui em visita, como ele enxerga a sociedade brasileira. Eu anotei até 2 trechos que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. O contraste mais impressionante é fornecido pela ostentação de luxo dos palácios e dos prédios modernos com as favelas. Às vezes, a 100 metros do luxo, espécies de bidonvilles agarrados ao flanco dos morros, sem água nem luz, onde vive uma população miserável, negra e branca. As mulheres vão buscar água no sopé dos morros, onde fazem fila e trazem de volta sua provisão em latas de alumínio que carregam na cabeça como as mulheres cabiles. Enquanto esperam, passam diante delas, numa fileira ininterrupta, os animais niquelados e silenciosos das indústrias automobilísticas americanas. Nunca o luxo e a miséria me pareceram tão insolentemente mesclados. É bem verdade que, segundo um dos meus companheiros, pelo menos, eles se divertem muito. Desgosto e cinismo. Então, dá pra gente ver bem, né? Esse olhar já crítico e dessa situação no Brasil ainda tão atual, né? Quer ver outra passagem que eu anotei? O Brasil, com sua fina armadura moderna, colada sobre esse imenso continente fervilhante de forças naturais e primitivas, me faz pensar num edifício corroído cada vez mais de baixo para cima, por traços invisíveis. Um dia o edifício desabará, e todo um pequeno povo agitado, negro, vermelho e amarelo, espalhar-se-á pela superfície do continente, mascarado e munido de lanças, para a dança da vitória. Então, né, ele já parece tão atual, né? E isso aqui é do ano de 1949. Tá? Então, fica aqui a dica, Diário de Viagem do Albert Camus. E dessas 3 leituras, a que mais me impactou e que me fez relembrar o como Camus é um autor maravilhoso, e também eu acho que é um dos meus autores preferidos. Ele, o Hemingway, Saramago, acho que são os meus autores preferidos. Eu li esse A Queda, tá? Então um livro que eu nunca tinha lido, e é um livro fininho, mas pesado, viu? Pesado não, é denso, é um livro filosófico, de reflexão sobre o ser humano, do que é das máscaras que a gente vai vestindo ao longo da vida. Um livro sensacional. E nesse livro, essa história, é praticamente um monólogo, que é um personagem, bom, não lembro o nome agora, mas é um personagem que ele encontra um cara no bar e ele começa a conversar com esse cara e contar a vida dele. Então ele era um advogado em Paris, bem sucedido, que de sucesso na profissão, defendendo, ele escolhia bem os casos que ele ia defender e tinha sucesso ali nas suas empreitadas, um cara bonitão que também fazia sucesso com as mulheres, que tinha uma vida bem resolvida. E aí acontece alguma coisa na vida dele que faz ele repensar, ele começa a repensar a sua vida e começa a questionar aquela sua forma de viver, aquela sua forma de encarar o mundo. E ele passa nesse livro, ele vai contando para essa outra pessoa como ele foi mudando de vida, como a vida dele foi decaindo, como
ele foi perdendo o prestígio dele na advocacia, ele se muda de Paris para Amsterdã, começa a atender clientela cada vez menos selecionada, ele começa a repensar a vida dele com as mulheres também, vai vendo as máscaras mesmo que veste, que a gente vai vestindo ao longo da vida, e ele, para esse personagem com quem ele está falando nesse monólogo, ele fala de maneira despudorada, tirando essas máscaras fora e analisando de forma bem crítica e bem profunda toda a sua maneira de viver e toda a sua decadência, né? Que ele vai passando por um processo de decadência. Queria mostrar 2 trechos para vocês verem a forma de escrita dele e o tipo de questão que ele começa a analisar. Sobretudo, não acredite nos seus amigos quando lhe pedirem que seja sincero com eles. Só anseiam que alguém os mantenha no bom conceito que fazem de si próprios, ao lhes fornecer uma certeza suplementar, que extrairão da sua promessa de sinceridade. Como poderia a sinceridade ser uma condição da amizade? O gosto pela verdade a qualquer preço é uma paixão que nada poupa e a que nada resiste. É um vício, às vezes um conforto ou um egoísmo. Portanto, se o senhor se encontrar neste caso, não hesite. Prometa ser verdadeiro e minta o melhor que puder. Atenderá ao profundo desejo deles e provará duplamente a sua afeição. Tá? Então, eu achei muito legal. É um livro onde ele fala muito, ele vai falando cada vez mais sobre a questão do suicídio. Isso é uma constante no Camus, não só nesse livro, mas como o mito de Sísifo também é sobre isso, e eu acho que mesmo naquele Diário de Viagem ele toca nesse tema do suicídio. Olha esse outro trecho. Matou-se porque não pôde suportar que... caro amigo, como os homens são pobres de inventiva. Julgam sempre que nos suicidamos por uma razão, mas podemos muito bem suicidar-nos por 2 razões. Não, isso não lhes entra na cabeça. Para que serve então morrer voluntariamente? Sacrificar-se à ideia que se quer dar a si mesmo. Uma vez morto, eles se aproveitarão disso para atribuir ao gesto motivos idiotas ou vulgares. Os mártires, caro amigo, têm de escolher entre serem esquecidos, ridicularizados ou usados. Quanto a ser compreendidos, isso nunca. Tá? Então, esse é um tema constante do livro. E a gente vai, ao decorrer do livro, você vai pensando, poxa, mas quem que é esse cara que está ouvindo ele, que está seguindo ele, que vai, para onde ele vai, o cara vai atrás, e o cara se sujeita a ficar ouvindo essa história toda. E você, ao longo do livro, então, vai começando a perceber algumas coisas ali que eu não vou falar, não quero estragar o prazer de ler, mas eu só queria dizer que é uma leitura sensacional, incrível, e que eu estava com saudade do Camus e agora lembrei o quanto esse autor é sensacional. Então fica aí a dica, acho que eu já me estendi bastante nesse vídeo, então eu espero que vocês tenham gostado e vamos conversar aí nos comentários. Vocês já leram alguma coisa do Camus? O que vocês leram? O que vocês acharam? Vamos conversar um pouco sobre esse autor que merece bastante a nossa atenção. Um abraço, até mais.